A prática é usada por quase todas as 200 mil propriedades rurais do estado. Atualmente, a produção orgânica representa apenas 0,5% do total plantado e colhido em Santa Catarina. Isso significa que em mais de 99% das propriedades, o plantio é convencional. Para abastecer esse mercado, o estado conta com quase 1.000 estabelecimentos comerciais que vendem agrotóxicos de 1.250 marcas autorizadas. A fiscalização do uso desses produtos é realizada pela SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Segundo o engenheiro agrônomo Matheus Fraga, amostras de alimentos coletadas anualmente apontam a utilização de agrotóxicos realizada fora dos padrões em 20% dos casos. As inconformidades podem ser aquele uso de produtos não autorizados na cultura, ou seja, um produto só é recomendado para determinada cultura e eles são de forma irregular utilizados em outras culturas e não se tem estudo para garantir a segurança do consumo daquele alimento. A SIDASC, com a sua fiscalização, se desloca à propriedade rural, quando é possível identificar a propriedade rural, e lá faz a fiscalização de rotina na propriedade rural. Paralelo a isso, quando detectado algumas inconformidades, a gente encaminha então o resultado dessa fiscalização também para a EPAGRE, para que ela possa acompanhar e dar assistência técnica junto a esse agricultor, para que ele mude seu comportamento e produza de uma forma mais segura. E o Ministério Público, dentro do Código de Defesa do Consumidor, toma medidas protetivas ao consumidor e normalmente firma termos de ajuste de conduta, obrigando o agricultor a frequentar cursos, se atualizar, monitorar os seus equipamentos, entre outras coisas, para reduzir o índice de inconformidade e produzir um alimento mais seguro, né? O atual sistema agrícola brasileiro é dependente dos agrotóxicos e isso gera preocupações em quem trabalha nos setores de saúde. O Centro de Informações e Assistência Toxicológicas de Santa Catarina, há 35 anos, realiza estudos sobre intoxicações agudas por uso de agrotóxicos. Os estudos mais recentes, eles mostram que a toxicidade, ou seja, as consequências para a nossa saúde não dependem tanto da dose, ou seja, mesmo nas doses consideradas toleráveis, nos limites toleráveis, nas doses consideradas seguras, dependendo sim da época da exposição, essas substâncias provocam várias doenças. As principais consequências para a saúde são assim, a neurotoxicidade, ou seja, as várias doenças neurológicas, tanto da infância quanto do adulto, autismo, problemas de atenção na infância, a doença de Parkinson, depressão e vários tipos de demência na vida, no envelhecimento. O câncer é muito importante, tanto via direta, pela toxicidade direta, quanto via desregulação hormonal. Então, muitos agrotóxicos têm um grande poder de desregular hormônios do nosso corpo e isso causa desde infertilidade, de alterações do comportamento sexual, até câncer de mama, câncer de próstata, obesidade, depressão pela via hormonal. Então, são várias as consequências e a maioria vem no médio e longo prazo e a gente não palpa imediatamente os efeitos. Atualmente estão tramitando na Assembleia Legislativa do Estado 2 projetos de lei que fazem referência ao uso de agrotóxicos no Estado. Um deles, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, quer proibir a fabricação, uso e comercialização de agrotóxicos que tenham na fórmula o ingrediente ativo 2.4, conhecido como 2,4-D. Ele é um herbicida muito usado na agricultura. Na justificativa, o parlamentar lembra que esse ácido foi usado como arma química na Segunda Guerra Mundial. Afirma ainda que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a utilização desse agrotóxico causa danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos. O deputado reforça também que o produto é proibido na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. Outro projeto de lei é da deputada Luciane Carminati e quer vedar a pulverização aérea em Santa Catarina. Na justificativa, a parlamentar afirma que, segundo dados da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mesmo com condições ideais de calibração, temperatura e ventos, o método de pulverização aérea faz com que aproximadamente 20% dos produtos sejam dispersados para áreas fora da região de aplicação.
Ela também reforça que desde janeiro de 2009 é proibida a prática da pulverização aérea nos países da União Europeia. Os 2 projetos ainda precisam passar por diferentes comissões da Alesc antes de serem levados para a votação em plenário. Enquanto isso, especialistas no uso e nos efeitos dos agrotóxicos reforçam suas opiniões sobre as 2 propostas. A pulverização aérea é uma coisa que tem um impacto gigantesco, extremamente deletéria para as populações, limitando o uso ou banindo o uso. A gente está usando hoje substâncias que já foram banidas nos países desenvolvidos há muitos anos, né? E, então, limitar isso, quer dizer, realmente retirar da comercialização os mais tóxicos é fundamental. Entendemos que a discussão deve ser a mais técnica possível. Por quê? Porque os sistemas de cultivo adotados hoje aqui em Santa Catarina, por exemplo, no cultivo da soja, utilizam a tecnologia da transgenia, onde as plantas são resistentes ao 2,4-D. E a substituição, então, a proibição do uso de 2,4-D talvez inviabilizaria esse tipo de cultivo, devido à tecnologia adotada nos dias atuais. Esse agrotóxico é o 2º ou 3º mais utilizado no estado.